Bom dia na paz do Senhor Jesus Cristo. Tudo bem com você? Eu estou maravilhosamente bem, graças a Deus. Estou passando por dificuldades? Sim, mas isso não tira a minha alegria de viver, não tira a minha essência de ser feliz e deixar Deus brilhar na minha vida. Como vocês estão? Espero que estejam todos bem. Hoje, terça-feira, né? Já iniciou a semana, estamos aí, o tempo passando muito rápido, né? Você tá achando que o tempo tá passando rápido? Deixa aí nos comentários, porque eu estou achando que está sendo abreviados os tempos, assim como está escrito na palavra do Senhor, que diz assim: se os tempos não fossem abreviados, as pessoas não suportariam, né? Nós não suportaríamos as situações a qual vivemos. Então, a palavra de hoje, ela vai falar sobre isso, sobre rebaixar a cabeça, né? Sobre ser humilhado, desonrado, né? Vai falar sobre isso, mas vamos entender. E diz assim, a palavra de hoje está em Tito 1,15, que vai dizer: tanto as suas mentes como as suas consciências estão aviltadas. Então, aqui vai dizer, né, que tanto a nossa mente como a nossa consciência está aviltada. E o que, minha irmã, significa aviltadas? Significa rebaixar, né? Significa humilhar. Nossas mentes estão humilhadas, né? Desonradas, ou tirar do seu valor, né? Ou a sua dignidade, né? Foi tirada a dignidade de alguém ou de algo, né? Então foi tirado a dignidade de nossa mente, de nossa consciência, né? Por quê? Vamos ver o porquê? Vai estar aqui no texto. Daqui a pouco nós vamos ver. Mas antes não podemos esquecer o quê? Nossa palavra do dia, nossa promessa que o Senhor sempre nos traz, amém? Vamos ver o que o Senhor tem a nos falar hoje. Esse já veio sem até o anelzinho de proteção dele, porque precisava ser ele hoje, né? A palavra do Senhor, a promessa de Deus para nós hoje está em Tiago 4:8. Tiago 4:8, que vai nos dizer o seguinte: chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós. Alimpai as mãos, pecadores, e vos dê duplo ânimo. Purificai os vossos corações. Então, a palavra-chave vai dizer: achegai-vos a Deus e ele se chegará a você. Então, Deus, ele não invade a nossa vida. Nós precisamos convidá-lo a fazer parte da nossa vida. Então, quando nós damos um passo perto de Deus, Deus, ele dá 2 passos a se aproximar de nós. Então, nós precisamos primeiro nos achegar a ele para que ele venha se achegar a nós. E nós precisamos estar de quê? De mãos limpas, sem pecado, né? E ele vai nos dar duplo ânimo, né? Então, nós precisamos purificar o coração. Para quê? Para que o Senhor se achegue e se assente sobre nós, sobre o nosso coração. Amém? Bora tomar água? Vocês viram como eu tô chique hoje? Meus cabelinhos chique aqui? Gosto de diversificar um pouquinho, né? Nem tanto só um modelo de penteado. Mas vamos lá, vamos voltar ao nosso texto principal, que está em Tito 1,15, que vai nos dizer: tanto as suas mentes como as suas consciências estão aviltadas, ou seja, rebaixada, humilhada, desonrada, né? Mas por quê? Vamos descobrir agora. Para permanecermos no amor de Deus
Não podemos permitir que a nossa consciência fique insensível ao pecado. Como assim, irmã, insensível ao pecado? Gente, acontece tanto roubo, que as pessoas não veem mais roubo como pecado. Vê como infração da lei, mas não vê mais como pecado, porque já se acostumou. Então é isso que está dizendo aqui. Nós não podemos ficar insensíveis ao pecado. Não temos mais sensibilidade. Hoje a gente liga a televisão, vê muitas mortes, família matando família, né? E a gente fala, é só mais uma. Não é a primeira e não será a última. É assim que a gente pensa. Insensível. Mas precisamos sensibilizar. Isso não é normal, isso não é certo. Isso não vem de Deus. Precisamos ter esse senso de justiça. Precisamos ser sensíveis a essas coisas que levam ao pecado. É óbvio que temos que rejeitar os degradantes padrões de moral do mundo e ter cuidado em assuntos como escolha de amigos, material de leitura e diversão. Gente, é muito complicado. Nós temos que escolher o que nós vemos, o que nós tocamos, o que nós lemos, quais amigos nós trazemos para a nossa vida, que tipo de diversão, né, nós encontramos. Eu confesso que eu sou falha nesses sentidos, muito falha. Preciso lutar contra isso. Eu luto contra um pecado por vez. Quando eu o elimino definitivamente, eu luto contra outro pecado, né? E eu vou começando pelos mais graves e depois pelos mais simples, né? Hoje eu tô com bastante sede, com sono e cansada. Nem começou o dia e eu já estou assim. Mas vamos lá. Ontem foi um dia muito cansativo. Dormi até tarde. Aliás, dormi tarde. Mas vamos lá. Paulo alertou. Nos períodos posteriores de tempo, alguns se desviarão da fé, prestando atenção a desencaminhantes pronunciações inspiradas e a ensinos de Satanás. Então aqui Paulo vai escrever que muitos perderão a fé. Gente, eu já perdi a fé uma vez. Eu tinha ali meus 18 anos, 20 anos por ali, entre 18 e 20. Eu sofri tanto, que eu perdi a fé. Eu completei 18 anos no dia 31 de agosto. Dia 4 de setembro, meu pai faleceu. Esse foi o meu presente de 18 anos. E dali para frente foi uma onda de tempos difíceis, onde eu perdi a fé por causa do sofrimento. E também pelas influências deste
mundo. Eu não enxergava da maneira que eu enxergo hoje e deixei-me afetar pelas coisas do mundo. Às vezes eu me envergonho, mas sei que tudo que eu passei foi um aprendizado. E eu quero dizer a você, se você também se arrepende de alguma coisa que você já fez no passado ou está fazendo agora, saiba que o cair é do homem, mas o levantar é de Deus. Não podemos permanecer caídos. Temos que nos levantar. Como? Da forma que a palavra de hoje nos revelou, achegando-nos a Deus, pedindo socorro a Ele, filho de Davi, tem compaixão de mim, orando, buscando e mudando as nossas atitudes. É fácil? Não. É muito difícil. Mas ganhar na loteria também é muito difícil, nem por isso as pessoas deixam de jogar. Não é verdade? Tem muitas coisas aí que são muito difíceis, mas o povo não deixa de fazer, não é mesmo? Mas quando nós damos o primeiro passo, não se torna mais difícil. Sabe por quê? Porque quando você dá o primeiro passo, Deus entende que você precisa de ajuda e quer sinceramente mudança. E Ele te ajuda a mudar. Amém? Pela hipocrisia de homens que falam mentiras, marcados na sua consciência como que por um ferro de marcar. Então, aqui vai nos dizer, né, que as coisas inspiradas e ensinadas pelo demônio podem se cravar em nossa mente como a marca. Você já viu gado marcado? Quando a pessoa compra, né? Ela compra um bovino, um boi, uma vaca, um bezerro, ela põe a sua marca naquele animal para mostrar que aquele animal pertence a ele, né? Então, esquenta-se em brasa, quando tá vermelho, né? Aquele ferro fundido está vermelho, né? Com um desenho proposto pelo dono, né? O dono da marca. E quando tá ali vermelho, o que que faz? Chega-se, encosta na pele do bovino. E ali fica marcado para sempre. Assim também fica marcado os ensinamentos e as inspirações de Satanás. Mas eu quero dizer algo a você. O seguinte, hoje minha boca tá muito seca, acho que aqui o tempo tá muito seco. Vou dizer a você, o diabo ele coloca marcas, pá, ele marca você. E essa marca é definitiva, mas para aquele que nada é impossível, ele tira essa marca e coloca selo. O selo de Deus, o selo de qualidade. O diabo, ele marca, mas Deus coloca selo. Você já foi no supermercado e já viu aquelas maçãs com selinho grudado nelas, pera com selinho, ameixa e demais frutas, né? Frutas lindíssimas, de primeira qualidade e seladas. Aquele selo é garantia de que são de qualidade.
Então, quando Deus coloca em nossa mente, em nossa consciência, o selo dele, o selo de qualidade de Deus. Gente, você tem o selo de qualidade de Deus? Já parou para pensar isso? Eu quero. Eu estou caminhando para ter o selo de qualidade de Deus. É tão bonito quando nós somos selados por Deus. E onde quer que a gente anda, o Espírito Santo do Senhor caminha ao nosso lado. E às vezes as pessoas que nem nos conhecem olham para a gente e dizem a paz do Senhor Jesus. Porque olha para nós e vê o brilho do Espírito Santo e entende aquele é selado. O Espírito Santo de Deus é o nosso selo. Que diz, este pertence ao Deus Todo-Poderoso. Amém? Examine-se a você hoje, porque eu vou me examinar. Eu tenho o selo de Deus? Você tem o selo de Deus? O que está nos faltando para que nós sejamos dignos do selo de Deus? Bom analisar, não é mesmo? Forte essas palavras. E vai dizer mais. Tal consciência deixaria de nos alertar e a evitar os apóstatas e as situações que poderiam nos desviar da fé. Então, se nossa consciência estiver selada por Deus, não precisamos ter medo. Nós não vamos andar em más companhias, não vamos fazer diversões inadequadas aos olhos de Deus, né? Não vamos perder a nossa fé, nós vamos estar firmes na rocha que é o nosso Salvador. A nossa salvação depende de termos uma consciência limpa. Vou repetir. A nossa salvação depende de termos uma consciência limpa. O que é uma consciência limpa? É uma consciência tranquila. É uma consciência que não fica martirizando ali. Eu fiz isso de errado, eu fiz isso de errado, que fica te atormentando. Quando você deita para dormir, você não consegue dormir, porque os seus pensamentos estão voltados àquela situação. Então, quando nós estamos com a consciência limpa, nós dormimos em paz, nós somos felizes, não somos incomodados com pensamentos ruins. Mas sim com pensamentos de paz, de alegria, de bênçãos, de confiança e de muita fé. O pecado intencional aviltaria a nossa consciência e não mais seríamos pessoas limpas e qualificadas para o serviço de Deus. Olha, o pecado intencional. Então, quando a gente peca sabendo que está pecando, quando a gente peca não importando que está pecando, o que acontece? Nós ficamos impuras, né? Não mais seríamos pessoas limpas, né? Nossa consciência não estaria mais limpa. Por quê? Porque estaríamos praticando o que é errado, praticando o mal aos olhos de Deus e não estaríamos, né, preparados para fazer o serviço de Deus, né? Porque tudo Deus requer de nós que tenhamos decência, ordem e decência com as coisas de Deus, né? Não podemos levar as coisas de Deus de maneiras de qualquer forma, porque Deus, ele é puro, ele é limpo, ele é justo,
Então, tudo com ele tem que ser perfeito. Então, nós precisamos nos aperfeiçoar todos os dias. Mas, com a ajuda de Deus, podemos ter uma consciência limpa. Quando nós nos aproximamos de Deus, Ele limpa a nossa consciência. Ele muda o quadro de nossa vida. Ele escreve uma nova história sobre nós, sobre mim, sobre você. Amém? Glórias a Deus, aleluia por isso, né? Vamos ver aqui na Bíblia o nosso texto principal na sua íntegra, né? Então vamos ver aqui. Tito 1,15 vai nos dizer o seguinte: todas as coisas são puras para os puros, mas nada é puro para os contaminados e infiéis. Antes, o seu entendimento e consciência estão contaminados. Contaminado de que forma? Está contaminado com as inspirações e os ensinos de Satanás, né? Isso é algo a se pensar. Quem está te influenciando? Só há dois influenciadores: Deus ou o diabo. Quem está te influenciando? Quem está me influenciando? Temos que parar para pensar. Isso é muito importante. Estou me deixando ser influenciada por Deus? Estou andando nos caminhos, nas inspirações e nos ensinos de Deus? É importante. Muito, 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 muito importante a gente ver, né, e falar sobre isso. Analisar, né, desta forma. Vamos ver aqui agora 1 Timóteo 4, 1, 2, o que vai nos dizer. E diz assim: mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, quando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios, pela hipocrisia de homens que falam mentiras, sendo cauterizada a sua própria consciência. Então aqui fala sobre o que eu disse, né, a respeito de ser ensinados, ser inspirados por Satanás. Então aqui é claro, ó, nos últimos dias haverão pessoas apostatando-se da fé, ou seja, deixando de ter fé, dando ouvido a espíritos enganosos e doutrinas de demônios, né? Olha que grave, né? Então, pela hipocrisia de homens que falam mentira, gente, tem homens, não só homens, né? O ser humano que mente descaradamente. Eu conheço pessoas que mentem assim, que você olha e fala: moço, tu queima um capim verde. Bota fogo num capim verde. De tanta mentira, sabe? Muita mentira. E a nossa mente vai se cauterizando, cicatrizando, vai sendo insensível a tais coisas, de tanto ouvir, de tanto praticar, de tanto ver acontecer, se torna comum e a nossa mente fica cauterizada. Não se indigna com aquilo, não é mesmo? Antigamente, se a gente saísse com a saia, quando eu era criança, as minhas irmãs saíssem para a rua com a saia acima do joelho, era mal falada. Hoje, o limite é a ponta do bumbum.
Eu fico andando assim pela rua e vendo mulheres, moças, crianças também, com bermudinhas que mostra tudo. Que decadência. Meu Deus, como eu fico triste, sensibilizada com isso, pensando isso não é normal. As pessoas andarem peladas, praticamente peladas pela rua, com a roupa mostrando todo o seu corpo. Gente, o corpo é o templo de Deus. Você não pode profanar o templo de Deus. O teu corpo é precioso. Valorize-se. Guarda o que você tem de melhor. Não saia se humilhando, se rebaixando, se aviltando por aí. É grave essa situação. É gravíssima. Continuando aqui. Vamos ler 1 Pedro 3, 21, que diz assim: que também como uma verdadeira figura agora vos salva o batismo, não do despojamento da imundície do corpo, mas do compromisso de uma boa consciência para com Deus, pela ressurreição de Cristo Jesus. De Jesus o Cristo. Então, através do batismo, nós somos limpos espiritualmente. Estamos ali puros para receber as ordenações de Deus. Meus amores, para encerrar, eu quero ler aqui 1 Pedro 4, do 1 ao 5, que vai falar, né, como é viver para Deus. Vai nos dar alguns conselhos para que nós venhamos ter o selo de Deus em nossas vidas. Vamos ver? E diz assim: ora, pois, já que Cristo padeceu por nós na carne, armai-vos também vós com este pensamento, que aquele que padeceu na carne já acabou com o pecado, para que, no tempo que vos resta na carne, não vivais mais segundo as concupiscências dos homens, mas segundo a vontade de Deus. Porque é bastante que, no tempo passado da vida, fizéssemos a vontade dos gentios, andando em dissoluções, concupiscências, orgias, glutonarias, bebedices e abomináveis idolatrias. E acham estranho não correrdes com eles no mesmo desenfreamento de dissolução, blasfemando de vós, os quais hão de dar conta ao que está preparado para julgar os vivos e os mortos. Então não podemos mais andar empareados com o pecado, com os ensinos de Satanás. Por quê? Porque iremos prestar contas com Deus das nossas atitudes. No passado, antes de morrermos com Cristo e vivermos para Cristo, nós andávamos em pecado, em concupiscências da carne, mas quando nós fomos batizados e lavados com o sangue do Cordeiro, o passado foi esquecido. Mas dali para frente tudo é anotado o que nós fazemos, porque teremos que prestar conta com Ele, com o nosso Deus. Então pense nisso. Não deixe a tua mente ficar aviltada, humilhada, desprezada. Não deixe.
Venha ser templo do Espírito Santo. Deixa que o Senhor habite em teu ser. Que não viva mais eu, mas que Cristo viva em mim e em você. Amém? A palavra de hoje foi maravilhosa, muito gratificante poder ter esses ensinamentos de Deus e saber quem é que nós estamos dando ouvido, quem é que está cauterizando a nossa mente, que selo precioso estamos usando. Amém? Vou ficando por aqui. Peço vocês que continuem me ajudando, compartilhando, se inscrevendo, comentando, curtindo, pedindo oração, né? Vamos firme evangelizar. Que você possa sentir essa alegria que eu estou sentindo aqui, o poder do Espírito Santo estar nos guiando nessa nossa empreitada, né? Nesse trabalho espiritual. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus. Um fortíssimo abraço, um beijo enorme no teu coração e até o próximo vídeo.